Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária, parte 29. Capítulo 238, Encontro Pós-Guerra, parte 2. Dentro da sala de reuniões, reinava um silêncio sepulcral. As pesadas portas duplas fecharam-se lentamente, abafando sons de gritos e arrastos. Aqueles nobres cujos nomes haviam sido chamados anteriormente, com seus crimes confirmados, foram levados embora um a um. Os 2/3 restantes, no entanto, sentiram uma mão invisível apertando suas gargantas, fazendo-os respirar com cautela. Eles permaneciam sentados rigidamente, e até mesmo uma mudança de postura parecia abrupta. Não se ouvia cochicho, e ninguém se atrevia a olhar diretamente para a figura jovem e fria sentada à cabeceira da mesa. Ioan e Willis mantiveram suas expressões habituais, sendo os únicos dois que permaneceram tranquilos. Mas mesmo assim, eles não sorriram uma única vez. O que Louis acabará de demonstrar não era apenas poder, mas um domínio inegável. O tempo parecia ter parado no salão de reuniões. De repente, um leve ruído de arranhão na perna de uma cadeira quebrou o silêncio. Quase todos olharam para cima ao mesmo tempo, com o coração apertado. Ele se levantou. O jovem não era alto, mas a aura opressiva que emanava, mesmo em sua compostura, parecia rarefazer o ar. Ele caminhou ao redor da longa mesa de conferência, seus passos sem pressa, cada um parecendo tocar o coração de todos. Seu olhar percorria cada pessoa, do Visconde senil ao impetuoso barão pioneiro, e ninguém ousava encará-lo. Finalmente, ele parou atrás do Visconde Roland. O velho já estava congelado, finas gotas de suor como chuva em sua testa, encharcando sua gola. Não tenha medo, disse Louis com um tom gentil, como de um jovem consolando um idoso assustado. Eles foram levados porque fizeram algo errado. Ele fez uma pausa e depois se inclinou para mais perto. Você fez alguma coisa errada? Roland deu um pulo, quase saltando da cadeira, e sacudiu a cabeça freneticamente como um chocalho. Não. Eu só fui arrastado para ouvir. Eu não fiz nada. Louis deu um tapinha leve no ombro dele, como se estivesse acalmando uma criança. Então está bom. Roland sentiu como se tivesse sido perdoado, quase desmaiando no mesmo instante. Louis endireitou-se e continuou em frente. No silêncio, a figura do jovem senhor era como uma longa espada pairando sobre as cabeças de todos os antigos nobres. Ninguém se atreveu a fazer qualquer movimento. Louis voltou lentamente para o lugar principal. Não se apressou em sentar-se, mas ficou de pé atrás da longa mesa, olhando para todo o salão. Aqueles nobres que momentos atrás estavam inquietos agora baixavam a cabeça e permaneciam em silêncio, como se tivessem retornado aos seus tempos de escola. Alunos aguardando uma repreensão. O ar continuava opressivo, o fogo na lareira murmurava baixinho, como se também soubesse abafar o próprio som. Tem certeza de que agora pode retornar aos seus territórios? Louis falou em um tom não muito alto, mas que claramente chegou aos ouvidos de todos. Ele não demonstrou raiva nem foi abertamente agressivo. Em vez disso, era como um padrinho orientador, seu tom tão gentil que chegava a ser terno. Mas precisamente por isso foi ainda mais arrepiante. Seus territórios ainda são seus, continuou ele. Mas se vocês desejam sobreviver em Maré Vermelha, devem respeitar as regras de Maré Vermelha, uma a uma. Ninguém falou. Ele examinou lentamente a sala, seu olhar percorrendo o rosto de cada nobre, e ninguém ousou encará-lo. O Visconde Roland manteve a cabeça baixa, agarrando-se firmemente ao braço da cadeira. O assento de Harris já estava vazio, até a almofada parecia estar fria. A cadeira vazia de Ciriz estava virada no chão, como uma lápide. Embora o desastre tenha passado, Louis fez uma pausa, com os olhos escurecendo. O norte ainda está em ruínas. Embora o enxame tenha recuado, o inverno está chegando. Ele estendeu um dedo, enumerando item por item. Um grande número de pessoas deslocadas está isolado, o povo comum não tem casa e ainda dorme em abrigos geotérmicos. A comida é escassa, os celeiros calculam diariamente suas reservas finais. Os recursos médicos são insuficientes e a peste pode eclodir nos abrigos a qualquer momento. As estradas da montanha estão cobertas de neve, os caminhos estão bloqueados. Você conseguirá voltar? Quem construirá suas pontes? Quem limpará a neve? Vilarejos e cidades por toda parte estão destruídos. Bestas monstruosas vagam livremente. Você tem cavaleiros? Ninguém respondeu. Os nobres sentados abaixo da longa mesa, um a um, empalideceram, ousando apenas sussurrar sua concordância. Ninguém ousou sugerir que se retirassem. Até mesmo aqueles que estavam cogitando se deveriam se retirar voluntariamente da Maré Vermelha e reconstruir seus próprios meios de subsistência. Agora não tinham coragem de pensar mais nada, porque eles sabiam muito bem que tal caminho simplesmente não existia. Suas antigas mansões, atrás deles, há muito haviam caído no mar de insetos, e os marcos divisórios de seus feudos haviam se transformado em montes de ossos. Seus cavaleiros pereceram na sangrenta Batalha da Colmeia, restando apenas brasões de família cobertos de poeira, sem lugar para serem pendurados. E esse senhor, com apenas 20 anos, era tudo em que eles podiam confiar agora. Um silêncio se espalhou pelo salão, como uma névoa densa sufocando a todos. Louis não continuou falando, como se esperasse que eles se pronunciassem, que dissessem uma palavra de agradecimento, uma palavra de arrependimento, uma declaração sensata. Mas não havia nenhum. Ele finalmente sorriu, os cantos da boca curvados para cima, mas totalmente desprovidos de calor a todos vocês, disse ele em voz baixa, como um solilóquio. Mas também como um julgamento, eu os tirei da névoa de insetos, os conduzi para fora do mar de fogo e lhes dei comida, remédios e camas. Construí abrigos para vocês, enviei pessoas para patrulhar a segurança, construí estradas e pontes e distribuí carvão para aquecimento. Trabalhei incansavelmente sem conseguir dormir uma noite inteira, revisando documentos diariamente, coordenando o envio de pessoas, distribuindo alimentos.
Mas o que você estava fazendo? Ele ergueu a mão e com um leve gesto disse, reunindo-se em segredo, contatando antigos subordinados, até mesmo incitando tumultos entre os deslocados, querendo me apunhalar pelas costas. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo friamente os nobres de rosto pálido sentados abaixo. Esta é a sua gratidão. O ar solidificou-se novamente. Yoen não estava mais brincando, e Willis baixou a cabeça lentamente, com um toque de frieza no olhar. Eles sabiam que Louis estava realmente furioso. Lord Louis, um mal-entendido, gaguejou um nobre de posição inferior, agarrando a borda da cadeira com ambas as mãos. Eu nunca, jamais ousei demonstrar qualquer desrespeito. Sim, como podemos ousar? Gritou outra pessoa, imitando-a. Nós fomos enganados, iludidos. Graças à sabedoria de Vossa Senhoria, o Senhor percebeu a traição desde o início. Se não fosse pela proteção da maré vermelha, teríamos morrido afogados pela maré de insetos há muito tempo, toda a minha família, jovens e idosos. Deve a vida à graça de Vossa Senhoria, de repente, a atmosfera no salão pareceu mudar. Os nobres que ali estavam pareciam ter perdido os pais. Então todos se levantaram e se curvaram, suas vozes oscilando entre o tom e o tom, repletas de palavras de gratidão, lealdade, arrependimento e fidelidade. O nobre mais velho chegou a cair em prantos, exclamando com a voz embargada, meus 2 netos, o Senhor o salvou, meu senhor. Como poderíamos ousar ser ingratos? O Visconde Roland finalmente recuperou o fôlego, levantou-se e fez uma reverência com a voz trêmula. Meu senhor, este velho foi tolo. Tudo não passou de um mal-entendido. Um mal-entendido. Vossa Senhoria é sábia e poderosa. A esperança renascida do norte, quem ousaria desafiá-la? Louis os observava em silêncio, sem dizer uma palavra. Ele não os interrompeu, nem acenou com a cabeça em sinal de aprovação, simplesmente permitiu que continuassem suas expressões de lealdade e expressões de arrependimento. Diante dele, só depois que mais da metade do salão estava curvada em reverências é que ele lentamente se sentou de volta em seu lugar principal. Então o tom de Louis mudou, finalmente adquirindo um toque de clemência. Mas aqueles que tiverem um bom desempenho, eu não tratarei injustamente. As terras de Pico de Neve são vastas o suficiente. Se vocês me ajudarem a estabilizar o povo e manter a ordem, eu naturalmente deixarei o controle. Maré Vermelha estabelecerá um sistema de reconstrução. Com base nas contribuições, na ordem, na opinião pública e na cooperação, será determinada a ordem da reconstrução pós-guerra, bem como a distribuição do apoio. Quem fizer mais receberá mais e quem aprontar, bem, não me culpem por acertar as contas. Aqueles que tiverem um bom desempenho terão prioridade na concessão de terras após o inverno, retornando aos antigos territórios de suas famílias e restaurando suas patentes militares. Assim que ele terminou de falar, um suspiro coletivo de alívio percorreu o salão. Os nobres, como prisioneiros subitamente perdoados, exibiram expressões de imenso alívio. Obedecemos ao mandamento do Senhor. Certamente cumpriremos fielmente nossos deveres. Todos se levantaram e fizeram uma reverência em sinal de concordância, com vozes ansiosas e posturas respeitosas. Com a voz embargada pela emoção, declararam sua disposição de lutar pela Maré Vermelha, como se jamais tivessem participado de qualquer conspiração anterior. O Visconde Roland também fez uma reverência rápida, acrescentando com voz trêmula, é tudo mal entendido, Lord Louis é sábio. Louis o ignorou, apenas sorrindo levemente como se não tivesse ouvido nada além do vento. Muito bem, disse ele calmamente, apoiando as mãos na borda da mesa de conferência. Já que discutimos isso, vamos falar sobre o problema do inverno. Todos os nobres se sentaram eretos, ouvindo atentamente os preparativos. Embora o abastecimento de alimentos em Maré Vermelha esteja escasso, já enviei pessoas aos condados do sul para comprar alimentos secos e carvão. Cada região deve recontar o número de pessoas deslocadas e reassentá-las em locais designados. Não deve haver retenção privada, venda privada ou declaração falsa. Serão adicionados 3 novos postos médicos com foco no controle de doenças infecciosas respiratórias durante o inverno. Reparos temporários em estradas, distribuição de carvão, remoção de neve após nevascas. Essas tarefas, vocês que têm mão de obra em seus territórios, devem realizar. Ele falou de forma concisa e eloquente, sem palavras desperdiçadas, como quem enumera itens em uma lista de verificação, cada um deles recaindo sobre a cabeça de cada nobre. Claro, disse ele, suavizando um pouco o tom, não vou usar seu trabalho de graça. Quem disponibilizar mão de obra, quem contribuir com esforço, receberá tratamento preferencial na alocação orçamentária após o ano novo, com verbas para carvão, alimentos e reconstrução direcionadas a eles. O nobre respondeu calmamente, estamos dispostos a contribuir com fundos, a fazer a nossa pequena parte. Outros também comentaram, a Maré Vermelha está em apuros, todos devemos arcar com as consequências. Com certeza contribuiremos com dinheiro e esforço, e não nos furtaremos a nada. Alguém até levantou a mão para se voluntariar. Se Vossa Senhoria confiar em mim, posso organizar trabalhadores para ajudar no transporte. Louis ouviu tudo isso, impassível, apenas acenando com a cabeça. Nesse instante, Bradley se inclinou e sussurrou algumas palavras em seu ouvido. Ele escutou atentamente e acenou com a cabeça quase imperceptivelmente e então se levantou. Tenho outros assuntos a tratar, então vou me retirar primeiro, disse ele, batendo na mesa. Depois que vocês terminarem a discussão, podem entregar a lista de divisão de grupos para o Bradley. Mas lembre-se, se quiser sobreviver, coopere comigo. Se quiser viver bem, deixe que suas conquistas falem por si mesmas. Dito isso, não disse mais nada, virou-se e saiu acompanhado de seus acompanhantes. Os nobres imediatamente se levantaram em uníssono, inclinando a cabeça. Adeus, Lord Louis. Lord Louis, o senhor trabalhou muito.
Que a Maré Vermelha prospere para sempre e que Pico de Neve seja reconstruída com esperança. Louis não olhou para trás, apenas acenou com a mão e saiu lentamente do salão de reuniões sob os olhares atentos da multidão. Só quando sua silhueta desapareceu atrás da porta é que os nobres no salão soltaram um suspiro coletivo de alívio. Alguns enxugaram o suor da testa, outros sentaram-se novamente sem dizer uma palavra, enquanto outros se voltaram imediatamente para Bradley, começando a discutir. Como organizar os grupos? Estou disposto a consertar a estrada oeste. Nossa família ainda tem dezenas de pessoas que podem ser enviadas. Nessa reunião, desde a purificação e advertência até a afirmação da autoridade, passando por recompensas e punições claras, sedução e promessas, Louis não deixou espaço para a sorte. E esses antigos nobres, agora refugiados, finalmente entenderam uma coisa. Se quisessem sobreviver naquela região do norte, só lhes restava obedecer a Louis. Capítulo 239. Execução. Após a saída de Luiz Calvino, o salão do conselho permaneceu mergulhado num pesado silêncio. Bradley avançou lentamente, parando sob o assento principal. Pegou uma pilha de documentos com o selo da Maré Vermelha de seu ajudante e anunciou, sem expressão: "Este é o rascunho do acordo de reconstrução de Pico de Neve. Por favor, assinem na ordem correta." O documento era conciso, mas sua redação era fria e implacável como ferro. No território da Maré Vermelha, todos os nobres devem obedecer às leis da Maré Vermelha. Estão proibidos de formar exércitos particulares e não têm permissão para interferir em assuntos militares ou políticos. Todos os assuntos nobres devem estar sujeitos ao despacho da Maré Vermelha, com cooperação unificada na transição de inverno e no planejamento da reconstrução. Qualquer infrator será tratado como rebelde. Este acordo é considerado um compromisso formal da nobreza em participar voluntariamente da reconstrução de Maré Vermelha. Se não houver objeções, por favor, assine imediatamente. A voz de Bradley não era alta, mas carregava uma pressão inegável. Ioin foi o primeiro a se apresentar e assinar, seguido por Willis. Suas expressões eram calmas, eles até pressionaram ativamente seus anéis de sinete contra o documento. Depois disso, o silêncio pairou sobre o salão por alguns instantes. Os outros nobres começaram a assinar um após o outro. Cada nome que caía no papel parecia um título de dívida, um juramento, um laço invisível. Ninguém protestou não porque não quisessem, mas porque não se atreveram. Os que haviam assinado baixaram a cabeça e saíram, em fila indiana, sem dizer uma palavra. Apenas o eco das botas permanecia no corredor dos pilares de pedra, um silêncio tão profundo que chegava a ser perturbador. Os nobres que antes conversavam e riam agora não ousavam olhar-se nos olhos, nem ninguém mencionava o destino de Ciris, Harris ou Shiluke. Lá fora, o vento frio cortava como uma lâmina e a neve caía silenciosamente. Eles saíram da construção de barro passo a passo, com o coração mais pesado que os tijolos de pedra sob seus pés. O vento agitava suas capas, mas ninguém ousava olhar para trás, para a bandeira da Maré Vermelha hasteada no prédio alto. Os nobres representantes saíram em fila do salão do conselho do território da Maré Vermelha. Deveriam ter retornado às suas respectivas residências, mas ao descerem os degraus de pedra do castelo, seu passo diminuiu involuntariamente. No final da rua, ouvia-se um clamor de vozes humanas. Não era a agitação de um mercado, mas uma onda sonora crescente. "O que está acontecendo?" perguntou alguém em voz baixa. Em direção à praça, havia uma multidão imensa. Dezenas de milhares de cabeças se moviam, e a multidão impetuosa, vinda de todas as direções, bloqueou completamente a rua principal e os becos laterais. Até mesmo o calçamento de pedra parecia vibrar levemente devido à pressão. Os nobres permaneceram de pé nos degraus, sem se moverem um instante sequer. "Você viu aquilo?" Um visconde franziu a testa. "Ali, aquilo é uma plataforma de execução?" "Parece que sim." Outra pessoa se esforçou para enxergar, mas só conseguiu distinguir um canto da sombra de uma plataforma alta e fileiras de cavaleiros da Maré Vermelha alinhadas como uma floresta. O visconde Roland encostou-se a um pilar de pedra, respirando fundo 2 vezes. E finalmente não resistiu à tentação de chamar um cavaleiro da Maré Vermelha que mantinha a ordem nas proximidades. "Ei, o que está acontecendo lá na frente?" A expressão do jovem cavaleiro era séria. Ao ver suas vestes nobres, ele respondeu: "Informando, meu senhor, o departamento de auditoria está realizando um julgamento público dos principais rebeldes, conforme ordenado." "Rebeldes?" A expressão de Roland mudou ligeiramente. "Quem se rebelou? São os bandidos errantes." O cavaleiro não sabia como explicar, então tirou de seus braços um folheto grosseiro e cuidadosamente dobrado e o entregou respeitosamente. O folheto continha poucas palavras, mas combinava texto e imagens, tornando-o altamente inflamatório. Uma xilogravura rudimentar retratava uma multidão agitada e uma plataforma de julgamento cercada por cavaleiros de armadura. Na plataforma, vários prisioneiros desgrenhados estavam de frente para os postes de execução, com as palavras "Lei da Maré Vermelha" penduradas atrás deles. O texto abaixo era conciso e direto. No dia 15 deste mês, o Departamento de Auditoria investigou e confirmou que alguns líderes oportunistas, aproveitando-se da presença da força principal da Maré Vermelha em campanha, reuniram multidões para causar problemas, saquearam suprimentos militares e atacaram a guarnição, resultando em graves incidentes de segurança pública e perdas materiais. Esta manhã, eles foram julgados e punidos de acordo com a lei na Praça da Maré Vermelha. Os nobres trocaram olhares. São aqueles vagabundos de novo, como esperado. Essas pessoas são sempre insaciáveis. A força principal acaba de retornar, e já existem elementos rebeldes causando problemas. Se a Maré Vermelha não suprimir isso, esse caos não vai parar. Eles conversavam calmamente, mas uma crescente inquietação crescia em seus corações. O cavaleiro, percebendo a hesitação deles, ofereceu proativamente: "Se desejarem observar o julgamento, meus senhores, há posições preparadas à frente. Posso levá-los até lá."
Os nobres entreolharam-se. Alguém acenou com a cabeça primeiro e por fim, todos o seguiram. Eles não tiveram que esperar muito. O sino da manhã tocou 3 vezes, sua profunda ressonância ecoando pelo céu acima da cidade da Maré Vermelha. A densa neblina ainda não havia se dissipado, e o vento trazia flocos de neve. Na praça da Maré Vermelha, bandeiras tremulavam ao vento, escarlates como fogo balançando ruidosamente. Mais de 1000 cidadãos do território da Maré Vermelha já estavam reunidos ali, da Rua Leste ao Beco Sul, do centro da cidade ao distrito de moradores de rua recém-expandido. Multidões densas cercavam a praça, com pessoas até mesmo sentadas nos telhados. Os cavaleiros da Força de Defesa da cidade e do Departamento de Auditoria formaram um triplo bloqueio de cavalaria de ferro, suas armaduras tilintando, espadas desembainhadas, emitindo um brilho arrepiante. A atmosfera era tão opressiva que parecia quase congelada. Assim que o último toque do sino se dissipou, um oficial do Departamento de Auditoria, vestido com uma toga preta, subiu lentamente à plataforma de julgamento. Chefe do Departamento de Auditoria do Território da Maré Vermelha. Seu tom era firme. O julgamento público começa. Pela lei da Maré Vermelha, a fonte do caos será julgada. Assim que ele terminou de falar, vários prisioneiros foram arrastados para a plataforma elevada. Vestiam roupas de prisioneiros cobertas de poeira e sangue, acorrentadas por correntes de ferro, ajoelhadas na neve lamacenta. Algumas já haviam desmaiado, outras olhavam com os olhos arregalados, e outras choravam e imploravam por misericórdia. Mas apenas uma pessoa causou um pequeno alvoroço entre os nobres na área VIP. Era o riacho Visconde Brook. Há poucos instantes, ele estava impecavelmente vestido, discutindo e conduzindo os assuntos com eloquência na reunião do senhor. Agora, porém, ele estava despojado de suas belas roupas, vestindo um uniforme de presidiário, com as mãos amarradas nas costas, o rosto pálido e os olhos vazios como se estivesse morto. Um visconde que outrora se orgulhava de ser um antigo nobre do norte, agora ajoelhava-se diante de todos, como um velho cão desidratado, que leu cada acusação em voz alta, sua voz como um grande sino, atravessando a multidão. Em primeiro lugar, incitar as multidões. O Visconde Brook conspirou secretamente com os líderes errantes Cavalo Magro e Ed, ordenando-lhes secretamente que incitassem a opinião pública em vários pontos de distribuição de alimentos, espalhando rumores de que a Maré Vermelha está estocando comida e não a distribuindo, tentando provocar uma corrida desenfreada. Em segundo lugar, seus partidários emboscaram um esquadrão de cavaleiros da Maré Vermelha à noite, deixando um cavaleiro aprendiz gravemente ferido no chão. O ferido se chama Alentine e ainda está em coma. Em terceiro lugar, aproveitando-se do caos na cidade, Brook instruiu seus subordinados a arrombarem o celeiro oeste, roubando 3 caixas de medicamentos de guerra e mais de 30 fogões a carvão para o inverno, causando escassez de materiais em várias linhas de defesa. Em quarto lugar, provocaram um tumulto no local de distribuição de alimentos, resultando na morte de uma criança de apenas 4 anos que foi pisoteada. Além disso, o estado de saúde de 3 soldados feridos no pós-operatório piorou devido à escassez de medicamentos, e um deles morreu. Em quinto lugar, perturbaram a ordem ao incendiar a Rua Oeste, criando pânico. O fogo se alastrou, levando a fugas noturnas e tumultos, ferindo 13 pessoas, 2 das quais sofreram fraturas ósseas graves. Cada acusação lida causava alvoroço na multidão. Cada frase era acompanhada por depoimentos de testemunhas oculares, registros assinados por soldados da Maré Vermelha e evidências físicas, detalhando inúmeros atos hediondos com provas irrefutáveis. O tom de quem era firme como ferro fundido, calmo, porém pesado. Cada palavra, cada frase parecia pregar a cabeça de Brook na plataforma do julgamento. Os murmúrios baixos da multidão começaram a aumentar. Ao ouvirem criança de 4 anos pisoteada até a morte, uma velha começou a soluçar baixinho, e outros praguejaram com raiva. Era neta da minha vizinha. Só uma besta faria uma coisa dessas. Na plataforma elevada, Brook baixou a cabeça, os lábios tremendo, o corpo inteiro mole como se seus ossos tivessem sido arrancados, o rosto pálido de desespero. Ele queria se defender, mas nenhum som saiu de sua garganta. Ao seu lado, a voz de Kim trovejou, enquanto ele declarava severamente: tal traidor é imperdoável. Hoje sacrificaremos sangue à lei e estabeleceremos nosso poder através da punição. Assim que suas palavras foram proferidas, os guardas de ferro da Maré Vermelha abaixo da plataforma responderam em uníssono, e os executores de ambos os lados já estavam em posição. Na plataforma de execução, vários dos principais condenados foram pressionados com força, obrigados a se ajoelhar, com as gargantas apertadas, debatendo-se impotentes. Um brilho frio relampejou e a lâmina se ergueu. O sangue jorrou a 1 metro de altura. Os corpos despencaram pelos degraus de madeira, rolando na neve e desenhando linhas carmesim sinuosas no chão frio. Brook tentou virar a cabeça uma última vez, seus lábios tremendo como se quisesse gritar algo, mas apenas um bocado de sangue espesso jorrou de sua boca, sua voz cortada na garganta. O antigo nobre, o antigo conselheiro, agora não conseguia sequer proferir uma única palavra de defesa, seus olhos cheios do choque da morte, finalmente engolidos pela neve e pelo sangue fresco. O povo comum lá embaixo ficou em silêncio por um momento e então irrompeu em fúria. Bem feito! Esses canalhas já deveriam ter sido punidos há muito tempo. Uma senhora idosa de cabelos brancos, na última fila, cobriu o rosto e chorou murmurando: meu filho morreu injustamente, mas hoje, finalmente, há um certo alívio. As emoções se espalharam, com rugidos de raiva, gritos de tristeza e até mesmo aplausos quase fanáticos, uma liberação de emoções há muito reprimidas após a guerra. E na sessão reservada aos representantes da nobreza, o grupo de sobreviventes já havia empalidecido. Eles assistiram com os próprios olhos à decapitação de Brook, que na noite anterior estivera sentado conspirando com eles, em plena luz do dia, sem que ninguém ousasse proferir uma palavra de súplica. Ele simplesmente decepou a cabeça de Brook.
Ele está louco, ele está louco. Ouviram-se sussurros, mas ninguém se atreveu a falar em voz alta. Alguns tinham as costas encharcadas de suor frio, outros tinham os dedos rígidos como madeira, quase incapazes de segurar seus cetros. Embora não tivessem sido nomeados, a sensação era de que a lâmina do carrasco já estava em seus pescoços. Imediatamente após a execução dos principais criminosos, a praça ainda não havia se dispersado. Na plataforma, os guardas de ferro limparam rapidamente as manchas de sangue. O líquido vermelho que escorria da lâmina do carrasco ainda não havia secado, mas que não hesitou. Ele folheou o pergaminho em sua mão e sua voz soou novamente. Pessoal secundário envolvido, 23 pessoas, tragam-nas uma a uma. Assim que a ordem foi dada, outro esquadrão de guardas da Maré Vermelha escoltou os prisioneiros até a plataforma. Essas pessoas estavam vestidas com trapos, seus passos vacilantes, jovens e idosos, homens e mulheres, suas expressões ora vazias, ora em pânico, ora encarando com os dentes cerrados. Contudo, nenhuma delas ousou gritar. Esses 23 indivíduos, embora não fossem os mentores, prestaram auxílio nessa rebelião. Em primeiro lugar, o vagabundo Joseph espalhou rumores afirmando que a Maré Vermelha estoca grãos e não os distribui, incitando mais de 100 pessoas a se reunirem na taverna da Rua Sul. Em segundo lugar, a mulher sem-teto Melinda vazou informações, encobrindo a fuga dos principais culpados diversas vezes. Em terceiro lugar, o membro da caravana estrangeira, Marcel, coletou secretamente informações sobre a mobilização da Maré Vermelha e os deslocamentos dos depósitos militares. À medida que cada acusação era lida, os soldados presentes arrastavam os indivíduos envolvidos até o pelourinho, amarrando-os ou obrigando-os a ajoelhar-se. O açoitamento foi realizado imediatamente. Apenas o som do chicote de couro rasgando o ar, como uma flecha em um redemoinho, podia ser ouvido, atingindo pesadamente a carne. O primeiro prisioneiro gritou, e antes que o som se dissipasse, o segundo chicote atingiu o alvo. Sangue espirrou, poeira rodopiava e a plateia irrompeu em alvoroço. Bem feito para eles, gritou alguém agitando o punho. Meu cônjuge foi enganado por essas pessoas e quase não voltou. Esses lacaios rebeldes, mesmo que não sejam mortos, devem ter a pele arrancada, gritou outra mulher com veemência, os olhos vermelhos. Uma criança ao lado dela encolheu-se nos braços da mãe assustada, mas manteve os olhos bem abertos, encarando a plataforma de execução, sem ousar piscar. Na plataforma que anunciou calmamente: aqueles que cometeram delitos mais leves receberão de 10 a 50 chicotadas e também serão condenados a prestar serviço no corpo de trabalho da Maré Vermelha, cavando canais e construindo muros, não podendo ser dispensados antes do inverno. E na plataforma de execução, o som do chicote continuava. Esse era o som da lei de ferro esmagando carne e osso, a declaração de justiça mais clara e implacável do território da Maré Vermelha no frio inverno. Abaixo da plataforma de execução, nos pequenos becos mais próximos da borda da praça, alguns vagabundos que se recusavam a entrar obedientemente na fila estavam escondidos. Eles eram vendedores ilegais de vales alimentação, mensageiros que espalhavam boatos tarde da noite e o grupo de espectadores que havia ferido soldados da Maré Vermelha no dia anterior. Naquele instante, cabeças rolaram, algumas quase caíram no chão, algumas se viraram e fugiram, e outras morderam um pedaço de pano esfarrapado, cobrindo desesperadamente a boca, temendo que até mesmo uma única respiração pudesse trazer o desastre. Após presenciarem todo o julgamento público e a execução, esses vagabundos, que inicialmente estavam se agitando, não ousaram mais agir de forma precipitada. Eles se dispersaram silenciosamente como areia espalhada pelo vento, invadindo becos, ruínas e multidões, como se nunca tivessem existido. Em apenas um dia, as correntes subterrâneas de toda a cidade da Maré Vermelha pareciam ter sido cortadas por uma lâmina pesada. Ninguém mais mencionava o estoque de grãos da Maré Vermelha, e ninguém se atrevia a se reunir para discutir o assunto. Eles entenderam de repente. Esta terra não era o deserto do norte onde se podia roubar e queimar à vontade. Pertencia ao homem que ousou matar nobres, executar rebeldes e não mostrar misericórdia. Isso foi Maré Vermelha. Em Maré Vermelha, aqueles que desobedeciam, infringiam a lei e não temiam a morte, morreriam muito rapidamente. O som do chicote finalmente cessou. As manchas de sangue na plataforma de execução ainda não estavam secas, mas a multidão na praça já se agitava como uma maré. Alguns se ajoelharam no chão com lágrimas escorrendo pelo rosto, curvando-se repetidamente e murmurando: "Obrigado, Senhor, obrigado, Maré Vermelha, obrigado por salvar nossas vidas." Outros gritaram entusiasmados: "Foi a Maré Vermelha que nos deu um lugar para morar. Estávamos escondidos em cavernas, quase morrendo congelados, e eles nos tiraram de lá. Podemos beber mingau porque Lord Luiz mandou pessoas prepará-lo. Meu marido está no acampamento médico. A equipe de resgate de Maré Vermelha tratou seus ferimentos 3 vezes e eles estão quase curados." Gritos ecoavam e a praça, antes silenciosa, parecia acolher o primeiro raio de sol após o derretimento da neve da primavera. Essa era a alegria de sobreviver a uma catástrofe, o fervor de agarrar uma tábua de salvação em meio ao desespero. Um homem de meia-idade erguia uma bandeira esfarrapada. Era um velho estandarte que ele havia recolhido das ruínas durante a maré de insetos, e que agora tinha o emblema da lua da Maré Vermelha pintado com tinta. "Viva Lord Louis!" Ele foi o primeiro a gritar esse slogan, com a voz rouca mas ensurdecedora. No instante seguinte, como se incendiada por um fogo descontrolado, toda a praça ferveu. "Viva a Maré Vermelha! Viva Lord Louis! Juramos defender a Maré Vermelha até a morte." O povo comum ergueu seus chapéus esfarrapados, mãos congeladas e palmas feridas, agitando-os bem alto, com a garganta rouca, mas ainda gritando. As crianças também seguiram o exemplo, mesmo que não entendessem o significado, sabiam que era o Senhor quem as protegia. Em meio aos aplausos de dezenas de milhares de pessoas, uma voz profunda e majestosa veio da extremidade sul da praça. "Silêncio!
A voz não era alta, mas era como um martelo pesado pressionando o coração, silenciando instantaneamente a multidão agitada. Seguindo o olhar de todos, avistaram os típicos mantos vermelhos e pretos dos Cavaleiros da Maré Vermelha, com as bordas seladas com cera brilhando ao sol da manhã. Luís subiu lentamente a plataforma elevada. Ele vestia sua capa, seu semblante era severo, e cada passo que dava era tão firme quanto um martelo de ferro. Mas quando parou, seu olhar percorreu as pessoas abaixo da plataforma, e ele não as repreendeu. Em vez disso, falou calmamente. Vocês podem estar aqui porque defenderam o princípio fundamental. O território da Maré Vermelha é o seu local de moradia. Mas lembre-se, a razão pela qual esta terra é segura não é porque alguém concedeu um favor, mas sim porque aqui existe uma lei de ferro. O vento uivava e Louis ergueu a mão, apontando para baixo da plataforma. Enquanto você estiver disposto a acatar as regras da Maré Vermelha, enquanto estiver disposto a se unir, obedecer às ordens, não causar problemas e não prejudicar os outros, então esta lei de ferro o protegerá. No instante em que suas palavras foram proferidas, houve um momento de silêncio na praça, seguido por aplausos e vivas estrondosos. Estamos dispostos a cumprir a lei da Maré Vermelha. Estamos dispostos a nos dedicar ao Senhor. Enquanto pudermos sobreviver, estamos dispostos a fazer qualquer coisa. Alguns até se ajoelharam e gritaram. Este não é um lugar de exílio, é a nossa casa. É a Maré Vermelha que nos permite ter um lar para onde voltar. E Luís estava de pé na plataforma de execução, seu manto vermelho esvoaçando ao vento, em meio à neve manchada de sangue e aos aplausos da multidão, como um verdadeiro imperador ascendendo ao trono. Milhões de vagabundos, rotas de distribuição de grãos paralisadas, o antigo sistema em colapso e um novo sistema ainda não estabelecido. Toda a região norte era como uma fera gravemente ferida, com a pele dilacerada, sangrando profusamente, e somente um remédio forte poderia estancar a perda de sua força vital. E antes que as verdadeiras leis, rotas de grãos e sistema de distribuição da Maré Vermelha fossem estabelecidos, Luís já sabia que não se podia confiar na natureza humana. Então ele escolheu o caos mais flagrante e empunhou a lâmina mais afiada. O instinto de sobrevivência levaria os vagabundos a saquear celeiros, a fome e o ódio inflamariam brigas. E a luta por território e interesses reviveria a loucura que antecedeu o colapso da região norte. Ele não podia esperar. Ele não podia esperar que as leis fossem aperfeiçoadas, que as defesas da cidade fossem construídas ou que as negociações com os antigos nobres fossem concluídas. Ele teve que matar um grupo de pessoas primeiro. Matem-nos impiedosamente e de forma ostensiva. Matem-nos para que o povo desta terra ouça o som de um martelo batendo em um osso, e só então os primeiros vestígios de regras começarão a se formar. Este julgamento público foi um toque de corneta sangrento, uma vanguarda para a reconstrução e um ponto final que Luís estabeleceu em um mundo caótico. E a partir daquele dia, ninguém mais se atreveu a se envolver em brigas particulares ou assaltos à mão armada no território da Maré Vermelha. Nenhum vagabundo ousava invadir o celeiro. Ninguém sequer ousava desrespeitar o nome de Luís Calvino. Porque todos sabiam que não se tratava apenas do nome de um senhor, mas de um novo código legal, escrito com sangue, que substituía a antiga nobreza. No centro da praça, aquela bandeira familiar foi erguida lentamente. A bandeira da Maré Vermelha, um sol como uma chama furiosa, tremulava ao vento frio da região norte, como uma brasa inextinguível, iluminando o gelo e a neve, e também avermelhando as manchas de sangue ainda úmidas sob a plataforma de execução. Os dois tons de vermelho ecoavam um ao outro, e aquela única cor dizia tudo. Simbolizava a ordem, proteção e, ainda mais importante, o nome que havia resgatado a todos da beira da morte na noite mais escura. Viva a Maré Vermelha! Viva Lord Louis! Os gritos irromperam como ondas, espalhando-se do centro da praça para as muralhas da cidade, vielas e até mesmo para as multidões aglomeradas nos telhados. Não foi comandado por ninguém, nem liderado por ninguém, mas sim uma erupção das emoções mais primitivas e instintivas. Os nobres representantes afastaram-se com expressões complexas. Pretendiam aproveitar a oportunidade para se retirar, mas ficaram momentaneamente atordoados pela súbita onda de som. Muitos sentiram um arrepio na espinha e involuntariamente recuaram meio passo. Alguém sussurrou: esses não são mais vagabundos? Esses são crentes. Afinal, não ousaram demorar-se e só puderam baixar a cabeça e sair rapidamente, sem dizer uma palavra. Eles não ousaram olhar para trás, para a plataforma elevada, sentindo como se a bandeira da Maré Vermelha os estivesse encarando em silêncio. Mas os moradores nativos e os recém-chegados na praça ainda permaneciam de pé sob o vento frio, contemplando a figura que outrora estivera em meio ao fogo e às marés de insetos, com os olhos cheios de lágrimas reprimidas por tempo demais. Após uma grande ovação vieram 10, depois 100, depois 1000, viva a Maré Vermelha! Viva Lord Louis! Esse foi um juramento sob o vento e a neve, lealdade em meio às ruínas, e a mais fervorosa gratidão e fidelidade do povo comum ao seu protetor. Após essa convulsão, nessa praça manchada de sangue, a ordem pertencente à Maré Vermelha finalmente se enraizou por completo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 240, Os planos do Duque Calvino. A noite estava profunda e uma brisa suave batia na janela, mas dentro do escritório, apenas a luz de velas tremeluzia fracamente. O Duque Calvin estava sentado sozinho em uma cadeira de encosto alto, com os dedos folheando uma grossa pilha de relatórios urgentes de condecorações militares do Conselho Privado da capital imperial. As bordas do pergaminho ainda apresentavam as marcas de queimadura características da transmissão rápida, indicando a urgência de sua entrega. Ele examinou calmamente o resumo do pós-guerra, mas seus dedos hesitaram ligeiramente ao ver uma informação de inteligência. Gaius Calvin, gravemente ferido na Batalha do Ninho da Mãe do Juízo Final, com o kit de batalha esgotado e o sistema nervoso desintegrado. Entrou em coma prolongado e encontra-se atualmente em estado vegetativo, incapaz de despertar.
Durante muito tempo, só se ouvia o tic-tac do relógio de parede. O Duque Calvin baixou a cabeça, seus longos dedos acariciando suavemente as palavras, com uma profundo consciência selada. Suas sobrancelhas se contraíram levemente, mas ele não demonstrou nenhum sinal de perder a compostura. Ele não era um velho que chorava em seu escritório. Ele era um dos 8 pilares do império, o patriarca da família Calvin. Mas inconscientemente as pontas dos seus dedos se apertaram, traçando uma linha nítida na borda da carta. Ele fechou os olhos e sussurrou: Gaio. Seu filho mais velho, Gaius, o pilar da família, que fora enviado à capital imperial como refém ainda jovem e progredira constantemente através das provações do campo de batalha. Gentil constante, sem arrogância nem paciência. E ele também era um cavaleiro de elite, o vice-comandante da Legião Imperial do Sangue do Dragão. Inicialmente ele acreditava que esse homem seria o herdeiro mais confiável da família Calvin. Mas agora, ele havia caído no território do norte. A luz da lamparina oscilava suavemente, como se o vento a tivesse agitado. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então de repente falou em voz baixa, murmurando para si mesmo: ainda vivo? Talvez não seja incapaz de despertar? Talvez seja temporário. Sua voz era muito suave, transmitindo uma calma forçada. Ele sabia, é claro, que tais palavras eram apenas desculpas que ele estava inventando para si mesmo. O Duque Calvin suspirou, recostando-se lentamente na cadeira de encosto alto, o polegar roçando a borda do selo de cera do documento de inteligência. Os pensamentos girando como uma maré. A principal força de combate de uma família simplesmente desapareceu assim. Uma sombra momentânea brilhou em seus olhos, mas logo retornou a frieza e severidade. Não era falta de emoção, mas sim a recusa em deixar que as emoções ditassem seu julgamento. Gaius era demasiado direto, sem qualquer preocupação com a sua própria segurança. Talvez não fosse adequado para ser o patriarca da família Calvin. Isso estava relacionado ao fato de ele ter sido enviado à capital imperial como refém logo no início. Se ele soubesse que ele se tornaria um cavaleiro de elite, o teria mantido ao seu lado e o teria treinado pessoalmente. Mas pensar nisso agora era inútil. O Duque expirou lentamente, reprimindo as emoções caóticas em seu coração, e continuou a desdobrar a próxima página da carta secreta. O Visconde do Território da Maré Vermelha, Louis Calvin, organizou militares e civis locais para defender a linha de defesa de Pico de Neve até a morte. Liderou uma equipe para romper o bloqueio do enxame e contra-atacar a cidade da Alabarda Gelada. Ao final da batalha, detonou a defesa externa do Ninho-Mãe do Juízo Final, auxiliando na destruição do núcleo do Ninho-Mãe, alcançando méritos militares excepcionais, já relatados à capital imperial pelo Duque Edmund. Ele congelou. A princípio, ele até pensou que um escriba tivesse cometido um erro com o nome. Luiz? Esse, o 8º filho dele? Antes do ano passado, ele nem sequer se lembrava do nome da criança, nem jamais tivera essa intenção. Foi somente no ano passado que a criança, passo a passo, conseguiu alcançar resultados. Ele havia estabelecido uma base no território do norte, acolhendo refugiados, construindo fortalezas e até mesmo conquistando a confiança do governador. Até que ponto existia essa confiança? Edmund havia lhe dado a filha em casamento. Essa foi a primeira vez que ele realmente reconheceu aquele 8º filho ignorado. Mas mesmo assim, ele nunca teve expectativas muito altas em relação a ele. Expandir gradualmente a influência da família no território do norte já seria considerado um grande serviço. Quanto a uma batalha em larga escala que pudesse influenciar uma guerra como a do Ninho-Mãe do Apocalipse, ele nem sequer havia considerado essa possibilidade, mas, ao final da batalha, detonou a defesa externa do Ninho-Mãe do Juízo Final, auxiliando na destruição do núcleo do Ninho-Mãe, méritos militares excepcionais. Um dos maiores contribuintes para esta batalha. As sobrancelhas do Duque Calvino se franziram lentamente. Como ele conseguiu? Os cavaleiros sob seu comando não deveriam ter sido suficientes para participar de uma guerra de aniquilação dessa magnitude. Sem que ele soubesse, Louis já não era aquela criança negligenciada que podia ser enviada sem cerimônia para o território do norte para morrer. Ele era um dos maiores senhores feudais do território do norte, um pilar da linha de defesa do território do norte e um oficial meritório, nomeado nos relatórios de guerra imperiais. O Duque Calvino recostou-se lentamente na cadeira de encosto alto, permanecendo em silêncio por um longo tempo. A luz da vela tremia em seus olhos, sem refletir nenhuma emoção. Mas sua mente já estava trabalhando rapidamente. Ele precisava garantir a melhor recompensa para Louis. Essa era a regra de ferro das antigas famílias nobres. Se você fosse inútil, eles podiam descartá-lo a qualquer momento. Mas se você demonstrasse valor, sendo capaz de trazer glória e benefícios para a família, eles não poupariam esforços para apoiá-lo, abrir caminho para você, planejar para você e oferecer todos os recursos. Foi tão cruel e tão realista. E essa oportunidade também era uma grande aposta. O Império do Território do Norte encontrava-se nos estágios iniciais de reconstrução. Diversas famílias do Território do Norte estavam fragilizadas. Dezenas de linhagens nobres haviam chegado ao fim. O antigo poder havia entrado em colapso e uma nova ordem ainda precisava ser estabelecida. E ele, o Duque Calvino, por acaso tinha um filho lá, que também era um oficial meritório que havia alcançado grandes feitos na batalha mais crucial. No entanto, esse grande e meritório funcionário era exatamente o tipo de pessoa de que o imperador menos gostava. Nascido em uma das 8 grandes famílias com méritos militares, apoio popular, território e até mesmo casado com a filha do Duque Edmundo.
pode-se dizer que Luís acumulou todos os rótulos que o imperador detestava. O imperador Ernesto Augusto, aquele homem frio como ferro, jamais confiou em nobres, e muito menos em herdeiros de primogenitura. Ele havia pessoalmente destituído dezenas de vassalos hereditários de seus títulos, apenas para quebrar o monopólio do poder da antiga nobreza. Ele podia recompensar generosamente um oficial plebeu, mas era extremamente cauteloso com a possibilidade de um membro de uma família poderosa alcançar méritos militares. Ele detestava qualquer descendente de família profundamente enraizado que se mantivesse fora do poder imperial, exercendo sua própria influência. O Duque Calvino bateu lentamente no apoio de braço da cadeira com uma expressão sombria. Se eu solicitasse diretamente uma recompensa por Luís através de um memorial, isso só levantaria suspeitas. Ele não só não obteria nenhuma vantagem, como essa criança também seria alvo de ataques. Ele teve que mudar sua abordagem para fazer com que todo o império acreditasse. Não era a família Calvin que apoiava Louis, mas sim o território do norte que havia produzido um Louis. Ele precisava que todos, inclusive o imperador, vissem um herói local que havia ascendido por mérito próprio, que havia conquistado o mundo através de feitos militares desesperados. Um funcionário meritório que não abalaria os alicerces do império. Um representante sobrevivente que por acaso poderia estabilizar a fronteira pós-guerra. De repente, um pensamento lhe ocorreu, e os olhos do Duque gradualmente brilharam. Ele se endireitou lentamente, seus dedos batendo levemente na mesa, como se estivesse marcando o ritmo de uma jogada de poder iminente. Se ele pudesse organizar todo um conjunto de retórica política defendendo o território do norte, falando em nome dos sobreviventes, mesmo que fosse apenas uma fachada cuidadosamente projetada, seria suficiente para impulsionar o processo interno de auxílio imperial ao território do norte. Contanto que a direção fosse correta, a opinião pública e as discussões nos tribunais naturalmente o impulsionariam para a frente. E em comparação com ele próprio solicitando ao imperador, o que apenas deixaria o imperador receoso de que famílias poderosas interferissem nos méritos militares. O cenário ideal seria que o Duque Edmund, governador do território do norte, se apresentasse e que outras famílias fizessem uma petição, o que estaria de acordo com a lei imperial e evitaria suspeitas da parte dele. Seus olhos brilharam, e uma ideia já se formava em sua mente. Seria melhor que o governador do território do norte administrasse pessoalmente as premiações e investiduras. Embora nos últimos anos Sua Majestade o Imperador tenha governado com mão de ferro, reduzindo drasticamente o poder das 8 grandes famílias, e fosse extremamente cauteloso com todos os antigos nobres, apenas uma pessoa foi uma exceção, o Duque Edmund do Território do Norte. Ele pertencia a uma das 8 grandes famílias, mas sua posição era tão estável quanto uma rocha. Ele havia protegido o território do norte por mais de 40 anos, e sua família havia declinado como consequência, com até mesmo seu único filho morrendo no campo de batalha pelo império. Poder militar, prestígio e favor imperial, ele possuía os 3. Ele era quase o general mais confiável do império naquela época. E se o Duque Edmund liderasse a proposta de reconstrução pós-desastre, garantindo recursos e isenções políticas para os sobreviventes em todo o território do norte, o imperador não só não rejeitaria a proposta, como poderia até mesmo concordar com uma postura elevada. Isso significava que todo o pacote de benefícios seria transferido para a mesa do Duque Edmund. E dentro dessa torta pós-desastre Louis poderia ao menos ficar com uma fatia grande, suculenta e central. Porque ele era genro do Duque Edmundo e um dos poucos senhores locais que de fato obtiveram méritos militares nesta guerra e mantiveram o controle de seu território após o conflito. Seu território da Maré Vermelha era, naquele momento, o mais completo, com uma estrutura militar sólida, celeiros intactos, apoio popular estável e um núcleo de poder político em todo o território do norte. Muito mais forte do que outros territórios semidestruídos e guarnições de muralhas em ruínas. Tudo isso significava que, independentemente de como o Império decidisse lidar com o território do norte dali em diante, Louis teria que ser uma das considerações. Os olhos do Duque Calvin estavam calmos, mas sua mente trabalhava a todo vapor, começando a planejar os detalhes de todo o esquema. Em primeiro lugar, a família Calvin não deve se apresentar. Se ele agisse de forma precipitada para garantir honra e território para Luís, isso apenas alertaria o imperador e o departamento de auditoria. Aquele governante implacável do império, o mais temido, tinha como descendentes nobres que ressurgiam por influência familiar. Ele não conseguia se mexer, mas Edmund conseguia. Se o Duque Edmundo se apresenta-se para solicitar a criação de uma agência pós-desastre e a premiação de indivíduos meritórios, isso seria razoável e justificável, e o imperador ficaria feliz em seguir o fluxo. Quanto mais alguém se opõe a Sua Majestade implorando por ajuda, mais fácil é desembainhar uma espada. Mas quanto mais alguém permanece aos pés de Sua Majestade chorando, mais fácil é ser recompensado. Calvino zombou interiormente, decidindo-se a colocar a família Edmund em primeiro plano. O segundo passo foi unir vários nobres e tecer uma rede de petições. Ele identificou secretamente várias famílias antigas com relações estáveis que poderiam ter voz no Conselho Imperial, com a intenção de oferecer alguns direitos de mineração em territórios periféricos, direitos de aquisição, suprimentos, ouro e outros benefícios em troca de seu apoio, para que eles apoiassem o Império na criação de um projeto de lei de comenda pós-desastre do território do norte, não por uma única pessoa, mas por todos os sobreviventes, por todos os funcionários meritórios. O principal objetivo deste projeto de lei seria solicitar ao imperador e ao Conselho Imperial que concedam recursos de auxílio pós-guerra e poderes de infeudação ao território do norte,
e que estabeleça um órgão autônomo temporário para estabilizar a situação política. A terceira parte consistia em promover a criação do Grupo Consultivo de Autonomia pós-desastre do Território do Norte. Este foi o passo mais crucial. A criação desse grupo autônomo, ostensivamente para auxiliar o Império no gerenciamento de áreas afetadas por desastres. No reassentamento da população e na reorganização dos remanescentes do exército foi, na verdade, uma plataforma legal de governo feita sob medida para Luís. O grupo teria o Duque Edmundo como seu líder nominal, e Luís entraria naturalmente para o Comitê Permanente como representante do território da Maré Vermelha. Os títulos eram ilusórios. Apenas o território da Maré Vermelha, mantendo seu pessoal, alimentos, população, segurança e formações de cavaleiros. Possuía verdadeiramente capacidade de governar? O Império só precisava delegar poder de governo autônomo, sem gastar um único soldado ou moeda. Quem se oporia? E essa delegação, por si só, implicava uma autorização tácita de alocação legítima de poder e recursos. Ao longo de todo esse processo, o Duque Calvino permaneceu completamente oculto. Ele não assinou, não apoiou e nem se pronunciou. Ele só precisava investir alguma riqueza e recursos, permitindo que essas propostas surgissem naturalmente, com outros se manifestando e outros impulsionando-as. E sua influência dentro da aristocracia imperial garantiria, de forma sutil, que essas engrenagens se encaixassem com precisão. O que o imperador veria seria um vasto movimento de cooperação pós-desastre. Não se trata da ascensão de um novo poder da família Calvin no território do norte. Com os pensamentos mais tranquilos, o Duque Calvino levantou-se lentamente, caminhou até sua escrivaninha e retirou várias folhas de pergaminho criptografadas. Ele mergulhou a caneta na tinta, sua caligrafia tão decisiva e fluida quanto uma lâmina, cada traço incorporando calma, deliberação e o cálculo dos interesses familiares. A primeira carta foi endereçada à sua irmã, Calvin Eleanor, que também era porta-voz da família na capital imperial. Ele a instruiu sobre como se movimentar dentro do Conselho Central, expondo os méritos militares de Louis, enquanto ocultava qualquer brilhantismo excessivamente evidente. A segunda carta foi endereçada ao Duque Edmund, seu parente por afinidade. Ele usou um tom de superação conjunta da crise com palavras sinceras, expressando seu total apoio à reconstrução do território do norte por Edmund e encorajando-o a apresentar quaisquer reivindicações. As cartas subsequentes foram endereçadas a vários conselheiros nobres da corte da capital imperial com os quais ele mantinha laços estreitos. Ele não solicitou diretamente apoio para Luís, mas sim, sob o pretexto de coprosperidade do território do norte, méritos em auxiliar a população e reconstrução da nova ordem imperial os instou a apoiar o Duque Edmundo. Ele secou a tinta com um pano e, em seguida, selou cada carta em cilindros pretos com o selo secreto da família, usando diferentes tipos de carimbos de bronze selados. Um instante depois, um mordomo apareceu discretamente e levou as cartas embora. Então, casualmente, ele folheou de volta para a última página do relatório, o que a princípio pensara ser uma lista pós-guerra sem importância, mas bem no rodapé, viu uma pequena linha de texto discreta. Amigo Calvin, contato perdido na zona de combate do Ninho-Mãe do Apocalipse, confirmado como morto em ação. Seus dedos pararam, seu olhar se tornando ligeiramente mais incisivo. Amigo? Ele pronunciou o nome baixinho, como se estivesse tirando uma etiqueta antiga e empoeirada de algum canto distante e desfocado. Após um momento de silêncio, suas sobrancelhas não se franziram, nem havia tristeza em seus olhos. Ele simplesmente passou rapidamente o contorno da pessoa em sua mente. Ah, é ele. Ele era um dos que enviei com a segunda equipe de exploração no ano passado. A mãe dele era Asta? Não, ou era Marine? Ele fez uma pausa sem conseguir se lembrar. Bem, se eu não consigo me lembrar, significa que ele nunca foi importante. Ele pousou a carta delicadamente, sem sequer pressioná-la com força com a ponta dos dedos, como se fosse um pedaço de papel qualquer. Amigo. Mais um que não sobreviveu ao território do norte. Se ele está morto, então está morto, disse ele indiferentemente, como se estivesse apenas confirmando o acerto de contas. Filhos, ele tinha muitos. Aqueles sem valor seriam, mais cedo ou mais tarde, eliminados pelas engrenagens do poder, e aqueles que conseguissem sobreviver naturalmente ascenderiam. Essa era a verdade sobre o sistema da família Calvin. Nem todos eram dignos da honra do sobrenome. Aqueles chamados Calvin podiam ser apenas uma tentativa descartável. Ele endireitou a postura novamente e pegou novos documentos. A carta, com seu calor já desvanecido, foi pressionada até o fundo, perdendo toda a sua presença. Capítulo 241. A reunião da capital imperial, parte 1. Capital imperial, Salão dos Ministros. Uma cúpula esculpida em pedras gigantes pairava no alto do céu. No centro da cúpula, um enorme lustre, forjado por meio de alquimia e runas de fogo permanentes, girava lentamente, suas chamas azuis ardendo intensamente, mas sem emitir calor. Era a chama eterna, selada pelos alquimistas imperiais com fogo estelar, ardendo por 372 anos sem se extinguir, simbolizando a vontade inflexível do Império. 12 relíquias colossais estavam incrustadas nas 4 paredes, cada uma proveniente de uma das 12 cidades antigas originais do Império. Do escudo de dragão despedaçado da cidade do sopro do dragão à lança crescente da crista do vento fantasma, cada um vigiava este santuário de poder em silenciosa solenidade, como encarnações petrificadas de um domínio imperial milenar. No nível mais alto, o trono imperial erguia-se imponente, como um deus contemplando a multidão. O imperador Ernesto Augusto estava sentado no trono, seu manto preto e dourado com estampa de dragão caindo em cascata pelos degraus, como um dragão gigante enroscado. O fogo eterno da cúpula não conseguia iluminar seu rosto, a sombra elevada o envolvia como uma cortina, permitindo apenas um vislumbre tênue de uma silhueta austera, mas sem jamais revelar sua expressão.
Ao seu lado, apenas uma pessoa estava de pé, Lindsay, a chefe da administração interna, envolta em um robe de seda escuro. Abaixo, a longa mesa curvava-se como uma lua nova, formando um semicírculo ao redor dos degraus imperiais. Mais de 20 dignitários trajando vestes oficiais e ostentando brasões familiares, sentaram-se em ordem. Estavam presentes grão-duques, príncipes, conselheiros privados, comandantes de legião, supervisores financeiros, chefes, representantes das 8 grandes famílias e representantes da nova nobreza, com seus assentos dispostos de acordo com seus títulos de nobreza, conquistas militares, linhagem e poder real. Cada um deles ocupava posições elevadas e detinha imenso poder, contudo, naquele momento, estavam tão silenciosos quanto cigarras no inverno. Eles conversavam em sussurros, examinavam relatórios de inteligência, alguns tossiam, outros fingiam compostura, mas todos os olhares se voltavam involuntariamente para o trono imperial de tempos em tempos, como se um dragão gigante adormecido estivesse ali sentado, pronto para decidir o destino de cada um deles com um simples abrir de olhos. Este era o Conselho Supremo do Império, o Conselho do Trono do Dragão, e também o verdadeiro coração deste império milenar. Cada batida afetava as alegrias e tristezas, os altos e baixos de centenas de milhares de vidas. Eleanor usava um chale de família com fundo vermelho e estampa de lua, o rosto inexpressivo, mas seus batimentos cardíacos estavam longe de ser tão constantes quanto aparentavam. Mesmo tendo servido como representante da família Calvin na capital imperial por mais de uma década, compreendendo profundamente as lutas abertas e secretas entre as várias famílias da capital imperial, seus nervos ainda se contraíam sutilmente toda vez que ela entrava neste salão dos ministros. Este não era apenas um salão de reuniões, era a concretização da vontade do império. No ar, pairava um leve aroma, quase imperceptível, de incenso de sangue de dragão. Era um incenso especial usado em cerimônias de sacrifício, que, segundo rumores, era misturado com a essência e o sangue de verdadeiros descendentes de dragões, exclusivamente para a presença do imperador. Extremamente fraco, porém impregnava os ossos, fazendo com que a pessoa cerrasse os dedos involuntariamente em sinal de repressão. O que era ainda mais perturbador era o som. Em todo o salão dos ministros, fossem passos, vozes ou farfalhar de papéis, tudo era suprimido em uma frequência peculiarmente baixa pelos painéis acústicos instalados, como se estivéssemos em um poço profundo. Até o menor ruído nesse poço profundo se tornaria penetrante e impossível de ignorar. E sempre que o imperador movia o corpo sutilmente, a base do trono de obsidiana negra emitia um ritmo de zumbido. Não era uma vibração dos tímpanos, mas uma vibração da alma. Naquele instante, Eleanor até sentia o coração falhar uma batida e um leve arrepio percorrer sua espinha. Ela ajustou a respiração silenciosamente, reprimindo a tensão. Já havia lido a carta do Duque Calvino. Desta vez, ela teve que garantir o reconhecimento de facto do Império no território do Norte para Louis, mas ela precisava ser extremamente cautelosa, não permitindo de forma alguma que alguém percebesse isso como um acordo da família Calvin. Este foi o teste definitivo de habilidade social no mais alto conselho do Império. Eleanor já havia se reunido previamente com vários amigos antigos, todos representantes de famílias do Império que tinham alianças ou dívidas de gratidão com a família Calvin, trocando brevemente posições e terminologia antes da reunião. Não se sabe se eles realmente conseguiram se manifestar em apoio à proposta dela durante a reunião. As pontas dos dedos de Eleanor se apertaram silenciosamente, suas mãos se uniram ainda mais firmemente sob o chale. A pressão a envolvia como água do mar. Isso dizia respeito não apenas ao futuro de Louis, mas também ao momento crítico em que se decidia se a família conseguiria se restabelecer no território do norte. Ela ergueu discretamente a cabeça, olhando para o trono que parecia engolir todo o som, e engoliu em seco. A atmosfera no salão era como se estivesse coberta de gelo, embora o salão dos ministros não fosse desprovido de dignitários renomados. Cada pessoa sentada à mesa era uma existência capaz de fazer tremer uma província ou um condado, mas naquele momento, ninguém ousava falar precipitadamente. A respiração de todos era suprimida ao mínimo, até mesmo a tosse era deliberadamente contida, como se temessem perturbar o silêncio mortal diante do trono. Na verdade, antes mesmo da reunião ser oficialmente convocada, vários conselheiros de origem nobre já haviam manifestado seus protestos. Seus descendentes, como membros da Legião Imperial do Sangue de Dragão, morreram no território do norte durante a campanha do Ninho da Mãe do Juízo Final. Muitos deles eram excepcionalmente talentosos e pertenciam a linhagens de sangue ilustres. Todos eles eram membros excepcionais da família, até mesmo os filhos eram almejados como futuros chefes da família. Caíram na linha de frente crepuscular da maré de insetos, seus ossos espalhados. Alguns ficaram furiosos com isso, outros ressentidos. Eles tentaram trazer essas emoções para a reunião, para fazer indagações gentis ao trono. Por que o destacamento foi tão precipitado? Por que a linha de batalha estava tão isolada? Por que o apoio do Império demorou tanto? No entanto, essas vozes foram friamente silenciadas, sem qualquer repercussão, pelo intendente-chefe Lindsay com uma única frase: o Império fornecerá compensação integral. Durante o resumo preliminar antes do início da reunião, ninguém mais questionou. Os que estavam sentados à mesa sabiam muito bem disso. Algumas respostas, o imperador pode já ter preparado, apenas esperando que alguém as expresse. Chegou a hora. A cúpula do salão dos ministros zumbia suavemente, e sob o trono, todos os sons cessaram. A chefe dos serviços internos, Lindsay, saiu lentamente da sombra dos degraus imperiais. Após parar, ele desenrolou um fino pergaminho de papel com fios de mitril, seu tom gélido a cada palavra. 36 dias após o fim da campanha no território do norte, informações preliminares foram arquivadas e agora são apresentadas formalmente. Ele ergueu os olhos, seu olhar percorrendo lentamente os nobres e ministros de ambos os lados da longa mesa, e então falou impiedosamente.
De acordo com a equipe conjunta de investigação de campo do Departamento de Auditoria e do Conselho Privado, primeiro item, perda populacional, estimativa preliminar, o território do norte perdeu 4/5 de sua população. Alguém no corredor se mexeu levemente, mas ninguém disse nada. Segundo ponto, colapso territorial. A maior parte das terras restantes do território do norte caiu ou encontra-se em estado ingovernável. A explosão do ninho de insetos desencadeou fraturas na crosta terrestre, acompanhadas por mudanças topográficas drásticas. Estradas foram completamente destruídas, rios inverteram seu fluxo, lagos secaram e algumas áreas formaram zonas de cinzas mortas, tornando a sobrevivência impossível. Terceiro item, desintegração militar. A linha de defesa original do Ferro Escarlate entrou em colapso total e o primeiro, 7º e 9º regimentos do Exército do Ferro Escarlate foram completamente aniquilados ao longo das linhas de Pico de Neve e Alabarda Congelada. Atualmente restam apenas unidades de guarnição dispersas, que perderam seu comando organizacional. Conclusão: o tom de Lindsay permaneceu inalterado, como se estivesse lendo um veredicto. O território do norte se tornou uma zona de vácuo na fronteira norte do Império. Ele fez uma pausa, fechando delicadamente o relatório secreto que tinha na mão, como se estivesse fechando a tampa de um caixão. No trono imperial, Ernest Augustus permaneceu em silêncio durante todo o tempo. Seu rosto estava oculto na sombra projetada pelo trono de encosto alto, até mesmo seus olhos estavam indistintos, deixando apenas uma silhueta austera, como a de um dragão colossal. Mas ninguém ousou subestimar seu silêncio naquele momento. Lindsay recuou meio passo, curvando-se calmamente. Vossa Majestade, isso conclui o resumo de inteligência do pós-guerra. O imperador não respondeu, apenas ergueu discretamente um dedo, fazendo um gesto suave, quase inaudível. Um movimento tão leve, mas que pareceu tocar o coração de cada participante. A luta pelo poder havia começado oficialmente. Após a saída de Lindsay, o salão dos ministros mergulhou num silêncio sepulcral. Ninguém se manifestou primeiro, como se até mesmo pensar tivesse que ser extremamente cauteloso na presença do imperador. No entanto, esse silêncio não durou muito tempo. Vossa Majestade, permita-me falar. Uma voz trêmula, mas irreprimivelmente agitada, ergueu-se do lado direito do fundo da longa mesa, do assento da família Erland do território ocidental. Era um nobre representante, de cerca de 50 anos, com um rosto grisalho. Ele se levantou e fez uma reverência, a cabeça baixa, mas incapaz de esconder a raiva em seus olhos. O filho mais velho da minha família Erland, um cavaleiro extraordinário da Legião Sangue de Dragão, morreu no território do norte, seus ossos espalhados. Nem mesmo um fragmento de sua armadura foi recuperado. Ele segurava a lista de soldados do pós-guerra em suas mãos, os nós dos dedos brancos, a voz quase embargada. A brutalidade desta guerra é evidente. Nunca nos esquivamos do destino do sacrifício, mas humildemente peço. Por que o destacamento das forças de defesa foi tão lento? Por que todo o território do norte entrou em colapso total em poucos dias? Seu tom tornou-se mais urgente, seu olhar percorrendo os vários nobres idosos sentados na extremidade esquerda da longa mesa, suas palavras tão afiadas quanto lâminas. O governador Duque Edmund entrou em combate com o inimigo sem permissão, levando o território do norte ao desastre? Por favor, investiguem o Duque Edmund a fundo. Essa última frase foi quase gritada, seu eco reverberando interminavelmente pelo salão. Dois nobres sentados ao lado dele também assentiram com a cabeça, seus tons velados, mas suas posições claras. Embora a calamidade da guerra seja irreversível, se não houver planos de contingência ou devido destacamento de tropas, então trata-se de uma negligência do dever. Embora o império seja forte, não pode entrar em desordem devido a um desastre, caso contrário, o que deterá os governadores de outros lugares. De vez em quando, lançavam olhares para o imponente trono imperial, na esperança de discernir a atitude do imperador em seu silêncio. No entanto, não houve um único movimento dentro daquela sombra. Assim que a atmosfera se aproximou do ponto de congelamento, outra voz profunda e severa se pronunciou. Se falarmos de responsabilidade, quem deve defender a fronteira destruída? O orador era o general Yoda Brutus, comandante da 3ª Legião, trajando vestes militares e ostentando insígnias de dragão nos ombros, um dos líderes linha dura do comando militar da capital imperial. Ele se levantou, endireitando as costas com um olhar cortante como uma faca. Para garantir o rápido restabelecimento da ordem no território do norte, proponho que a capital imperial envie a 3ª, a 6ª e a 12ª legiões para se instalarem temporariamente no território do norte como uma legião conjunta. Ele caminhou lentamente para a frente, a ponta do dedo repousando sobre o pergaminho do mapa de inteligência, seu tom resoluto. A área da guarnição será a linha externa do território do norte, estabelecendo um distrito militar unificado do território do norte, integrado ao comando unificado do Ministério de Assuntos Militares, e capaz até mesmo de contra-atacar os bárbaros. Ele lançou um olhar fulminante para o representante de Erland, dizendo sarcasticamente, culpar um velho de cabelos brancos por não ter resistido a um desastre? Seria melhor entregar este cetro a legiões verdadeiramente capazes para resolver o problema. O caminho para a reconstrução não pode depender de soldados mercenários remanescentes e vassalos sobreviventes, mas deve manter a ordem com um exército forte e determinado. Dito isso, ele também olhou atentamente para o imperador, na esperança de encontrar ao menos um indício de aceno ou concordância da sombra daquele trono de obsidiana negra. Mas o imperador permaneceu imóvel.
No instante seguinte, uma voz calma e contida veio do outro lado. A sugestão do general é de fato forte, mas também um pouco grosseira demais. Quem falava era Massi, o principal enviado da censura, um oficial de meia-idade que usava óculos de aros finos e uma túnica cerimonial azul escura. Sua voz não era alta, mas clara e calma. O problema no território do norte agora não é apenas a falta de tropas. O problema maior é a incapacidade de unificar o comando. Ninguém se atreve a tomar decisões e ninguém consegue assumir a responsabilidade. Ele olhou para o relatório de inteligência do pós-guerra que estava sobre a mesa e continuou. Proponho a criação de uma nova instituição, o Escritório Militar e Político Imperial Direto do Território do Norte. Será supervisionada em conjunto pelo Departamento de Auditoria, pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério dos Assuntos Militares. Esta instituição assumirá temporariamente todos os recursos, a tributação e as linhas de defesa no território do Norte, coordenando todos os assuntos de reconstrução e reportando-se diretamente à capital imperial, sem estar sujeita às restrições da nobreza local. Ele disse isso sem hesitar, claramente tendo preparado a resposta há muito tempo. Então seu olhar voltou-se para a posição do general Yoda, e seu tom tornou-se ligeiramente mais frio. A legião conjunta, que o general mencionou, é teoricamente uma coisa boa, mas sem mecanismos de controle, só criará outro problema. Exércitos estacionados localmente por longos períodos que ultrapassam sua autoridade e interferem na política, acabam se tornando um problema incontrolável. Você está tentando se libertar do controle de Sua Majestade e se estabelecer como rei no território do norte? A sobrancelha do general Yoda Bruto se contraiu, e a cor sumiu instantaneamente de seu rosto. Eu certamente não tenho intenção de... Ele se levantou apressadamente, tentando explicar, mas sua voz tremia ligeiramente, porque a frase libertar-se do controle de Sua Majestade o atingiu em cheio. Eu propus o envio de tropas para restaurar a ordem imperial. Absolutamente não. As palavras de Yoda foram interrompidas quando ele percebeu que havia atraído vários olhares frios, vindos dos assentos da nobreza, dos assentos dos funcionários civis e também de seus colegas político-militares que outrora lhe haviam sido próximos. Ninguém falou por ele, ninguém sequer respondeu. Todo o salão dos ministros estava estranhamente silencioso. O pomo de Adão de Yoda subiu e desceu, e uma gota de suor apareceu em sua testa. Ele só conseguiu se forçar a manter a calma, cerrando levemente os punhos e recostando-se em seu assento. Massi também o ignorou, depois examinou todo o salão, seu tom tornando-se mais severo. O vazio deixado pelo desastre no território do norte não pode ser preenchido com métodos antigos. O que é necessário agora é uma estrutura central com controle, eficiência e uma cadeia de comando. A reconstrução do território do norte não é responsabilidade de uma só pessoa, nem deve ser monopolizada por poucos. Sugiro que todas as famílias presentes na reunião contribuam com uma parte das despesas de pessoal e materiais da guarnição. A partir de hoje, a linha de defesa do território do norte será suportada conjuntamente por todos nós. Um silêncio se abateu sobre o salão. Os nobres trocaram olhares, alguns franzindo a testa, outros olhando para o trono. Essa proposta era meticulosa demais, perfeitamente elaborada, não como um discurso improvisado, mas mais como um decreto político escrito há muito tempo, apenas esperando que alguém o lesse em voz alta. Alguns até começaram a suspeitar. Será que este plano foi autorizado pelo imperador? Porque fazer com que outros nobres contribuíssem com dinheiro e esforço para restaurar o território do norte era muito característico do estilo do imperador. Massi, no entanto, manteve a compostura, como se estivesse completamente alheio a esses olhares. Ele apenas fez uma leve reverência em direção aos degraus imperiais. Mas no palanque o imperador permaneceu em silêncio. Sua mão direita repousou levemente no apoio de braço do trono do dragão, aparentemente sem intenção, mas fez com que todos prendessem a respiração. O ar no corredor parecia ficar ainda mais frio. Cada representante ponderava secretamente se deveria continuar a elevar a voz ou conter a sua aspereza e aguardar a próxima oportunidade para testar a vontade do imperador. E nesse momento, um homem magro de meia idade, sentado no extremo leste do banco, finalmente se levantou lentamente. Capítulo 242. A reunião da capital imperial, parte 2. Vossa Majestade, em relação a este desastre no território do norte, gostaria de fazer alguns comentários. O orador levantou-se de um canto da longa mesa. Era um nobre esguio de meia idade, vestido com trajes modestos, porém elegantes. Ele não ostentava nem o brasão de família de um antigo nobre, nem as dragonas com padrão de dragão de um general militar, apenas um emblema de rosa dourada recém-cunhado, um símbolo compartilhado pelo grupo de nobres políticos recém-enobrecidos na capital imperial na última década. Ele era o Marquês Collins, de nascimento humilde, mas aparecia frequentemente nos assuntos de vários departamentos imperiais, conhecido por sua harmonia, conciliação e racionalidade, e era considerado um recém-chegado inofensivo por muitos membros veteranos do conselho. No entanto, nesse momento tão delicado, ele se apresentou. Eleanor, sentada no lado esquerdo da longa mesa, baixou lentamente a cabeça. Na verdade, tratava-se de um plano secreto que a família Calvin vinha desenvolvendo há vários anos. As palavras que ele estava prestes a proferir eram rascunhos escritos por Duke Calvin. É claro que se Collins não conseguisse vencer a abertura desse debate, ela também perderia grande parte de sua vantagem. As pessoas no salão dos ministros olhavam para o esguio marquês, com olhares ora inquisitivos, ora desdenhosos, ora indiferentes, como se não se importassem muito com os assuntos importantes que ele pudesse proferir em seguida. Mas Collins fez uma ligeira reverência, sua voz não alta, porém excepcionalmente clara devido à reverberação do salão dos ministros. Em primeiro lugar, acredito que a natureza desta guerra já ultrapassou há muito tempo o âmbito da guerra normal.
Seja a mutação da maré vermelha ou chamado ninho-mãe do apocalipse, estas não são coisas que os mortais possam prever ou controlar. Marquis Collins, palavra por palavra, penetrou os medos indizíveis no coração de muitas pessoas. Atribuir este desastre a um erro tático de um certo general seria ignorar o ponto principal. Estamos usando carne humana para impedir um desastre desumano. Isso não é um erro, é um sacrifício. O limite alcançado após termos feito o máximo possível. Ele fez uma pausa e continuou. Em segundo lugar, embora o Duque Edmund não tenha conseguido defender todo o território do norte, ele usou seu exército particular para manter a linha de defesa contra a maré vermelha, mantendo ninho-mãe contido dentro do território do norte e assim, impedindo que o desastre se alastrasse para o interior. Ele sofreu pesadas baixas, mas resistiu à pressão. Se um general como ele ainda for responsabilizado e processado, quem ousará defender as fronteiras no futuro? Quem ousará lutar pelo império? Assim que essas palavras foram proferidas, vários nobres no salão dos ministros, que estavam folheando documentos, involuntariamente ergueram o olhar. Ao ver isso, Collins mudou de tom. Portanto, propõe um terceiro ponto, a criação do Escritório Geral de Reconstrução pós-desastre do Território do Norte. Ele lançou um olhar para Massey, depois para o general Brutus, e finalmente fixou o olhar na direção elevada do trono imperial. Que os nobres locais remanescentes do Território do Norte organizem a reconstrução. Eles conhecem bem a terra, têm pessoas, recursos e também parentes enterrados naquela terra. Eles sabem por onde começar. É claro que a capital imperial pode enviar supervisores para fiscalizar conjuntamente as contas e garantir a imparcialidade, mas eles não devem interferir em sua autoridade fundamental. Ele baixou a voz, seu tom firme. Dessa forma, impede-se que alguém se aproveite do caos para expandir seu poder ou agir de forma imprudente, e também evita-se tratar o território do norte como uma zona morta completa para recomeçar do zero. Ao menos permite que os nobres originais do território do norte mantenham um pouco de sua base, deixando um caminho para a reconstrução. O salão dos ministros ficou em silêncio por um momento, as pessoas absortas em seus próprios pensamentos, ponderando como refutar ou apoiar isso. E no instante seguinte, atrás do trono imperial, ouviu-se um baque surdo. Não foi uma batida intencional, mas sim o próprio trono radiante, emitindo uma pulsação quase imperceptível. O imperador se moveu. Uma mera mudança de postura, mesmo que de apenas alguns centímetros, era suficiente para abalar toda a atmosfera. Todos prenderam a respiração inconscientemente. Collins permaneceu de pé com a expressão inalterada. Eleanor, sentada ao lado dele, teve os olhos levemente trêmulos, um lampejo de alegria imperceptível brilhando em seu interior. Aquele som significava que o imperador não estava descontente. Talvez até interessado. E esse foi o início da reversão da situação. É claro que os outros nobres não eram tolos. Representantes de várias famílias antigas trocaram olhares, percebendo que essa poderia ser a direção para a qual o imperador estava tentando guiá-los. Nessa reunião, como de costume, o imperador não declarou diretamente sua posição. Ele apenas deu uma dica, e o resto cabia a eles: discutir, debater e testar os limites. E ele sempre se sentava lá em cima, deixando-os especular uns sobre os outros naquela sombra, finalmente aproximando-se da vontade de Sua Majestade com apreensão. No entanto, uma vez definida a direção, as discussões se tornaram mais fáceis. De um lado da mesa do conselho, alguns nobres que haviam permanecido em silêncio começaram a hesitar. Vários grandes senhores dos territórios ocidentais e meridionais assentiram levemente com a cabeça, cochichando entre si, demonstrando certo apoio à ideia de nobres locais serem responsáveis. Embora certamente não se importassem com o destino do território do norte, se todo o poder de reconstrução fosse controlado pela capital imperial. Então hoje era o território do norte, e amanhã poderiam ser suas próprias casas. Mas alguns também demonstraram um lampejo de dúvida, percebendo claramente que Collins não era tão ingênuo nos bastidores. Como ousa um marquês recém-promovido agir com tanta presunção em um conselho do trono do dragão? Provavelmente é alguma raposa velha puxando os cordões por trás. Será que são os homens de Edmund? Mas como o imperador concordou, essa direção não pode ser contestada de forma muito aberta. Nesse instante, Massey se levantou. O principal enviado da censura manteve a calma, ajeitando os óculos. O que o Marquês Collins disse tem, de fato, seus méritos. A cooperação local é necessária para a recuperação pós-desastre. Isso é senso comum. Ele fez uma pausa, mudando ligeiramente o tom de voz. Mas é preciso afirmar que a alocação financeira pós-desastre, a distribuição de recursos para a reconstrução, a priorização, estas medidas devem ser supervisionadas pela capital imperial. O Departamento de Auditoria e o Ministério das Finanças devem ter assentos centrais no Escritório Geral de Reconstrução, com poder de auditoria e veto. Aparentemente um suplemento, tratava-se na verdade de outra definição de poder. O território do norte podia participar, mas a liderança ainda pertencia aos 3 departamentos da capital imperial. Ninguém no salão dos ministros emitiu um som. Ninguém queria confrontar diretamente a censura, especialmente porque o imperador não havia se posicionado de forma alguma. Collins tossiu levemente, mas não se levantou. Ele havia cumprido sua missão e não precisava chamar muita atenção. O general Judah, que havia sido alvo de zombaria, falou novamente. Desta vez, seu tom era muito mais calmo e seus olhos demonstravam menos arrogância. As Forças Armadas Imperiais estão dispostas a cooperar com o cronograma do Gabinete Geral de Reconstrução. Assim que essas palavras foram proferidas, a expressão de alguns nobres mudou ligeiramente, surpresos com a repentina mudança de tom.
Sugiro que certas legiões da capital imperial, em conjunto com os defensores remanescentes do território do norte, formem uma linha de segurança de reconstrução. Estabeleçam zonas de segurança temporárias, ao longo das linhas externas de alabarda congelada, pico de neve e maré vermelha para lidar com ameaças residuais de ninhos de insetos e anomalias ecológicas. No entanto, os militares devem manter a autoridade de comando sobre as zonas de defesa e a prioridade para informações de inteligência na linha de frente. A segurança é o pré-requisito para a reconstrução. Isso já era um sinal de concessão, e também uma demonstração de poder que os militares queriam assegurar. Vários representantes do sistema militar assentiram com a cabeça em sinal de concordância. Ao mesmo tempo, o representante do território do norte, o representante da família Edmund, finalmente se pronunciou. Um velho nobre com um manto cinza prateado levantou-se lentamente e, após inclinar a cabeça, falou em voz grave. Concordamos com o estabelecimento do escritório geral e estamos dispostos a cooperar com o planejamento da capital imperial, mas solicitamos a preservação do direito de herança de feudos, do direito de governar nosso povo e de nossas tradições civis. Embora o território do norte tenha sofrido com a guerra, sua cultura não deve ser completamente perdida. Se até mesmo essas características forem eliminadas, o território do norte deixará de ser um escudo para o império e se tornará uma colônia fria. Suas palavras não eram ferozes, na verdade, havia um tom de desolação em sua voz. Muitos nobres presentes se mostraram evasivos. Após esse desastre, os antigos nobres do território do norte não tinham mais o direito de se manifestar, mas também não podiam ser completamente ignorados. Após todos terem falado, o salão dos ministros mergulhou novamente em completo silêncio. Ninguém mais falou. Todos sabiam que o verdadeiro árbitro estava sentado naquela sombra impenetrável. O imperador permaneceu imóvel, mas Lindsay emergiu lentamente das sombras mais uma vez. Ele ainda parecia indiferente, caminhando até o pé da escadaria imperial, e desenrolou um pergaminho de mitril com bordas douradas. Vossa Majestade ouviu todas as suas propostas. Ele falou em voz baixa com um tom firme, como água fria sendo despejada lentamente na assembleia aquecida. O Império estabelecerá o Escritório Geral de Reconstrução pós-desastre do território do norte, diretamente subordinado ao Imperador Sangue de Ferro Asta August, liderado pelo Duque Edmund, para organizar os nobres locais do território do norte a participarem conjuntamente dos assuntos de reconstrução, com representantes dos departamentos imperiais de auditoria, finanças e militar supervisionando. Uma única pedra provocou 1000 ondas. Os nobres trocaram olhares, secretamente alarmados. Aquilo unia os nobres da capital imperial e do território do norte numa única estrutura. Em vez de marginalizá-los completamente, isso concedeu à nobreza local um status muito elevado. Alguns perceberam vagamente que isso estava protegendo Edmund, mas Lindsay não parou. Ele virou levemente o pergaminho em sua mão, mudando seu tom de voz. Para promover a união em todo o império, Sua Majestade decretou: todas as principais famílias vassalas, príncipes e nobres estimados devem enviar membros do núcleo familiar, com descendentes diretos liderando os cavaleiros, ao território do norte para participar dos planos de restauração e desenvolvimento pós-desastre. Assim que essas palavras foram ditas, a atmosfera no salão dos ministros subitamente se tornou tensa, e as expressões de muitos nobres mudaram ligeiramente. Mas Lindsay simplesmente continuou a ler. Os participantes estarão sujeitos à dupla supervisão do Departamento Imperial de Auditoria e do Gabinete Geral de Reconstrução. Aqueles que prestarem serviços meritórios receberão novos feudos, títulos de nobreza, permissão para expandir sua linhagem e autorização para se estabelecerem, transmitirem sua linhagem, construírem castelos e emitirem decretos no território do norte. Superficialmente, isso parecia ser a graça do imperador, concedendo oportunidades aos nobres. Mas as raposas mais velhas e experientes presentes sentiram um arrepio na espinha. Não seria esta apenas uma versão reforçada da Ordem de Desenvolvimento do Território do Norte Imperial dos últimos 2 anos? Superficialmente parecia uma recompensa, mas, na realidade, servia para convidar os filhos das grandes famílias nobres para o distante norte, removendo-os de sua terra natal e colocando-os dentro da zona controlada, diminuindo assim sua influência e controlando seu povo. Instintivamente alguém olhou em direção ao trono, tentando decifrar alguma atitude naquela figura imóvel. No entanto, do alto da torre, aqueles olhos permaneciam ocultos nas sombras sem revelar nada. Todos só podiam engolir suas dúvidas. Lindsay fez uma pausa novamente, como se quisesse que a ordem permanecesse na mente de todos por mais um instante, e então abriu a boca lentamente para anunciar a decisão final. Além disso, Sua Majestade decidiu que o 6º príncipe da família real, Asta August, será o primeiro a ir para o norte, estabelecer um território e liderar a reconstrução como demonstração. Nesse momento, todos os nobres no salão dos ministros prenderam a respiração. Superficialmente parecia que a família real estava dando o exemplo, dedicando-se pessoalmente às terras frias do norte, estabelecendo autoridade para o povo comum e fornecendo um modelo para os senhores feudais. Mas os nobres que realmente entendiam a política da capital imperial perceberam imediatamente o significado mais profundo. Primeiro, o imperador enviou seu próprio príncipe e depois, para as diversas grandes famílias. Enviar alguém para o norte deixou de ser um ato de assistência e passou a ser uma resposta a um chamado. Não vai? Você se atreve a fazer sua família parecer mais covarde do que o príncipe? Vai enviar alguém? Ótimo, seu filho legítimo, herdeiro e principais cavaleiros serão incorporados ao sistema do norte, subordinados ao Departamento de Reconstrução e desvinculados da base de poder local de sua família. Os representantes das grandes famílias desviaram o olhar discretamente, cerrando os punhos em silêncio sob a mesa. Ele sabia que o imperador estava usando o nome reconstrução para iniciar abertamente uma remodelação da nobreza. Os alicerces dos antigos nobres e vassalos seriam desenterrados e replantados no solo congelado sob o controle do poder imperial.
Lin Ze leu em voz alta, fechou lentamente o documento e inclinou a cabeça. Vossa Majestade, acima segue a proposta preliminar para a reconstrução pós-desastre. O imperador permaneceu em silêncio. Ele simplesmente levantou um dedo e tocou imperceptivelmente o apoio de braço do trono do dragão. Pum! A cadeira gigante vibrava, a onda sonora baixa e profunda, como um julgamento prolongado e irreversível, que se instalava no coração de cada pessoa. Eleanor saiu lentamente do salão dos ministros, com o sol da tarde da capital imperial a iluminar-lhe a face como se escapasse de uma adega de gelo, a luz fazendo-a semicerrar os olhos ligeiramente. Era um calor há muito perdido, carregando poeira e fragrância de flores, mas incapaz de dissipar completamente o frio persistente em seu corpo. Ela ficou parada nos degraus por um instante, respirou fundo lentamente e finalmente expirou a tensão que se acumulava há muito tempo. Suas costas relaxaram ligeiramente, um afrouxamento sutil que só se experimenta após sobreviver a uma catástrofe. Então, em silêncio, ela embarcou na carruagem de sua família. A porta da carruagem fechou-se suavemente, as cortinas caíram e as rodas percorreram a estrada de pedra branca da cidade imperial, entrando na rua imperial. Ela inclinou ligeiramente a cabeça, observando a paisagem urbana que se distanciava pela janela. A capital imperial continuava tão próspera como sempre. As ruas e vielas fervilhavam de gente, cavaleiros marchavam com bandeiras e vendedores ambulantes ofereciam sopa quente e comida. Senhoras com vestidos bordados a ouro passeavam e conversavam com seus cachorrinhos de estimação, enquanto crianças pulavam e corriam atrás de pipas. Música, fragrância e luz do sol se entrelaçavam, formando uma imagem que quase fazia esquecer a guerra. Contudo, ela apenas observou sem dizer uma palavra, sua mente repassando os esquemas e manobras de toda a reunião. Ninguém mencionou a família Calvin, ninguém mencionou o nome de Louis, e nem mesmo a proposta foi feita por nós. Ainda assim, uma grande fatia do bolo naquela mesa acabou em nossas mãos. Essa era precisamente a estratégia sobre a qual o Duque Edmundo havia escrito em sua carta. Sem aspereza, sem ostentação, sem jogar de forma proativa, mas nos momentos mais cruciais, conduzindo gradualmente a situação numa direção favorável a si próprio. Em última análise, deixaremos que outros falem por nós e que o imperador cele o acordo pessoalmente. O imperador não concedeu a Luís nenhum título ostensivo, nem lhe conferiu honras ou méritos. Mas ele concedeu ao Duque Edmund direitos de alocação de recursos e direitos de liderança na reconstrução do Norte. E quem era Louis? Ele era genro do Senhor do Norte, um dos maiores senhores ainda vivos no Norte, e o maior herói do pós-guerra. Este encontro permitiu-lhe entrar naturalmente na camada de tomada de decisões do Norte, estabelecendo firmemente uma base para a família Calvin no Norte. Mas o sucesso desse plano não se deveu unicamente ao projeto individual do Duque. Ela sabia muito bem em seu íntimo que sem a cooperação do imperador essas medidas não teriam sido possíveis. Pensando nisso, ela começou a analisar calmamente as verdadeiras intenções do imperador Ernest. Primeiro, para proteger o Duque Edmund. Embora o norte tivesse entrado em colapso, aquele duque o manteve sob controle com seu exército particular, ganhando tempo para a Legião Sangue de Dragão. Além disso, o Duque Edmundo vinha guardando diligentemente as fronteiras do Império há anos, e abandoná-lo desanimaria o exército fronteiriço. Talvez outro motivo fosse o rumor de que os dois tinham uma boa amizade, apesar da diferença de idade. Em segundo lugar, não transferir a força principal para o norte. O imperador vinha planejando para as nações do sul nos últimos 2 anos. Seu olhar jamais se detivera verdadeiramente nesta terra árida e congelada do norte. Ele não transferiria legiões de elite por uma terra repleta de desertos. O que ele precisava era de um norte capaz de se regenerar, não de um abismo devorador de recursos. Terceiro, enfraquecer o antigo sistema nobre. Ele não o afirmou explicitamente, mas todos os grandes nobres sabiam que sob o pretexto de reconstrução, ele estava enviando os cavaleiros e descendentes diretos das grandes famílias para a ordem pós-guerra do norte, a fim de restabelecer raízes no solo congelado. Aquilo não era expansão, era podar os ramos mais prósperos das famílias aristocráticas, usando as terras áridas do norte para minar a força das grandes famílias. Nesse momento, Eleanor pensou nas pessoas presentes na reunião. Havia indivíduos inteligentes entre elas. Alguns nobres da velha guarda já haviam deduzido a atitude do imperador antes mesmo do início da reunião. No entanto, eles não disseram uma palavra, nem concordando nem discordando. Ou, como fizeram com a própria família, enviaram um representante para falar. Isso expressou sua posição, mantendo distância e sem expor os verdadeiros cálculos e posicionamentos da família. Ela encostou-se à janela da carruagem e deu uma risadinha discreta, uma risada autodepreciativa misturada com uma complexa sensação de alívio. No fim das contas, tudo se deve à pressão esmagadora do imperador. Eles temem o imperador, temem-no a esse ponto. Essa foi uma cena rara na história do império. Outrora, as grandes famílias aristocráticas eram tão selvagens quanto lobos, mas agora todos caminham sobre gelo fino. Isso provou uma coisa: este imperador já era poderoso o suficiente para engolir todos os grandes nobres. Ela encostou-se à parede interna da carruagem, batendo no joelho com os dedos e instruiu suavemente: não voltem para a mansão, vão para o hospital da capital imperial. O cocheiro respondeu e mudou de direção. Seu sobrinho, Caio Calvino, estava lá. O antigo vice-comandante da Legião Sangue de Dragão havia esgotado suas energias de combate e desmaiado durante a Batalha do Ninho da Mãe do Juízo Final, sendo enviado de volta à capital imperial após a guerra, onde permaneceu em coma por mais de um mês. Ela ia quase todos os dias, mesmo que fosse apenas para vê-lo. Em primeiro lugar, eram parentes de sangue e em segundo lugar, tendo estado destacados juntos na capital imperial durante muitos anos. O seu afeto era genuinamente forte.
Em pouco tempo, a carruagem parou e ela entrou no quarto de hospital familiar, que estava silencioso e arrumado, com as cortinas entreabertas, e a luz do sol incidindo obliquamente sobre o rosto pálido de Gaius. Caio jazia quieto no leito do enfermo, sem se mexer. Sua esposa estava sentada ao lado da cama, segurando um bebê de apenas alguns meses de idade nos braços. O rosto da mulher era magro, mas seus olhos eram firmes. Ao vê-la entrar, ela imediatamente se levantou e fez uma reverência. Eleanor acenou com a mão, aproximou-se da cama, olhou para ela por um instante e suspirou. Ele vai acordar, ela sussurrou, tentando tranquilizá-lo. A mulher assentiu com a cabeça, forçando um sorriso. Ela sentou-se e conversou com ela por alguns instantes, discutindo brevemente as recentes mudanças na capital imperial, evitando deliberadamente o conselho do trono do dragão. Embora Caio fizesse parte da legião, ele nunca gostou de política e sua esposa era uma mulher gentil dedicada a cuidar da família. Discutir tais assuntos era irrelevante para ele. Enquanto conversavam, passos firmes vieram de fora da porta. Com licença. À frente do grupo estava Arthur, o comandante de um braço só dos Cavaleiros do Sangue de Dragão, e também amigo íntimo de Gaius. Ela ficou um pouco surpresa. Por que você está aqui? Arthur acenou com a cabeça para ela e depois olhou para Gaius na cama. Viemos buscá-lo. Pegue-o no colo? A esposa de Caio levantou-se nervosamente, segurando o bebê nos braços. Recebemos uma ordem especial, disse Arthur em tom firme, para transferi-lo para um local no Império onde ele possa acordar. A esposa de Caio mordeu o lábio segurando a criança e aproximando-se. Então, posso ir com ele também? Arthur olhou para ela com uma expressão um pouco preocupada. Não, essa é uma das áreas restritas de nível mais alto do Império, na verdade, só por dizer isso. Já violei as regras. Mas tudo bem, também ficarei lá por um tempo para o tratamento da minha mão. A mulher ficou em silêncio por um instante, depois olhou para o marido adormecido. Eu confio em você. Sua voz tremia levemente, mas era muito suave. Leve-o. Arthur acenou com a cabeça e fez um gesto em direção aos cavaleiros atrás dele. Os homens com habilidade e cuidado transferiram Gaius para uma maca especializada, o envolveram e o imobilizaram adequadamente e então o levaram embora. Antes de partir, Arthur repetiu, eu o protegerei. Eleanor e a esposa de Gaius observaram suas figuras desaparecerem pelo corredor. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.